Graça e paz, meus irmãos. Nós estamos aí para mais um momento de meditação da palavra do nosso Deus. E nessa semana, como é uma semana importante para nós cristãos, no domingo nós celebramos a Páscoa, nós relembramos a ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados. Nós vamos durante essa semana estar meditando sobre 7 palavras de Jesus ali na cruz. 7 palavras que foram proferidas pelo nosso Salvador ali no momento da cruz. E nós vamos hoje, nesse dia de hoje, estar meditando sobre a primeira palavra de Jesus ali na cruz. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, versículo 34. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Diz assim a leitura do texto: Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Vamos orar? Vamos pedir ao nosso Deus entendimento através do Espírito Santo? Pai querido, obrigado pelas nossas vidas, Senhor. Nós te damos graça, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é nas nossas vidas, pelo teu cuidado, pela sua misericórdia. E eu peço, Pai querido, fala ao nosso coração, que o Espírito Santo, o Senhor, nos dê entendimento sobre uma palavra tão importante. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. O pecado é uma consequência da desobediência do homem. E desde a queda em Gênesis, nós vemos Deus prometendo aquele que viria da mulher, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, aquele que viria para morrer pelos nossos pecados, para nos levar de volta a Deus, porque o pecado ele nos afasta de Deus. Então, Jesus, sendo filho de Deus, ele deixa sua glória, o Criador de todas as coisas, vem nesse mundo, mas a palavra do Senhor diz que esse mundo não o recebeu, esse mundo não o conheceu. A palavra do Senhor diz que desde o seu nascimento, os seus inimigos tentaram matá-lo. Nós vemos isso nos evangelhos. Nós vemos que durante todo o seu ministério houve perseguições, houve aqueles que tentaram matar ele também, mas Deus não permitiu porque não era o tempo próprio para isso. E nós vemos que Jesus, por si mesmo, ele se rendeu aos seus algozes, e como diz o livro do próprio profeta Isaías, como ovelha muda, sem falar nada, ele foi morto. Ele se deixou ser torturado, ele se deixou ser humilhado, e ele se deixou ser morto pelos homens. E naquela cruz, quando ele estava ali, já tinha sido chicoteado, espancado, humilhado. Naquela cruz, Jesus profere 7 palavras. E a primeira palavra que Jesus profere ali na cruz é essa que nós lemos de Lucas, capítulo 23, versículo 34. É interessante que Jesus poderia naquele momento ter pedido piedade, misericórdia pela minha vida, porque Jesus, ao mesmo tempo que ele era 100% Deus, ele era 100% homem. E naquele momento ali, ele estava morrendo, representando a humanidade ali naquela cruz. Sem pecado, sem mancha, ele morre pelos nossos pecados. Ele poderia ter pedido misericórdia. Não, ele não pede isso. Ele também poderia ter pedido para que Deus castigasse aqueles algozes ali, aqueles que estavam ali fazendo mal, pedindo a Deus que Deus esteja os amaldiçoando. Mas Jesus também não faz isso. O que Jesus pede? Que nós lemos: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus traz uma palavra tremenda, que demonstra muito bem, resume muito bem a mensagem do cristianismo, a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem de amor, a mensagem de perdão. Pai, ele perdoa porque eles nem sabem o que estão fazendo, não sabem o que fazem. Então nós vemos aqui esse pequeno trecho, mas traz algumas lições importantíssimas para os nossos dias. O Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho de perdão, é um Evangelho de reconciliação. E eu queria enumerar aqui algumas lições que nós podemos aprender com essa mensagem de Jesus, com esse pedido de Jesus. Uma primeira verdade nós podemos aprender sobre essas palavras de Jesus: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, é a necessidade de orarmos por aqueles que nos fazem mal. Isso
Orar por aqueles que nos fazem o mal. Se você for ver, abra comigo lá em Mateus, capítulo 5, versículo 44. Vou ler o 43 e o 44. Mateus, capítulo 5, 43 e 44. Jesus já havia falado sobre isso durante a sua caminhada com seus discípulos, durante os seus ensinamentos, onde diz: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Era um ditado que já havia naquele tempo, um ensinamento. Você deveria amar o teu próximo e odiar aquele que te faz mal. Mas olha o que Jesus diz no 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então Jesus, literalmente na cruz, ele está só cumprindo aquilo que ele já havia ensinado. A necessidade de orar pelos nossos inimigos, né? De amar os nossos inimigos e orar pelos aqueles que nos perseguem. Então nós vemos aqui Jesus nos deixando essa lição: orar por aqueles que nos fazem mal. Muitas vezes há pessoas na nossa vida que tentam o nosso mal, que querem o nosso mal, se levantam contra a nossa vida. Às vezes pode ser até alguém da família que te faz um mal, que a presença daquela pessoa te faz mal. Ore por ela, interceda por ela. Porque é muito interessante que Jesus, mesmo naquela cruz, naquela situação, ele ora pelas pessoas, e também orava por mim e por você, porque ele morreu na cruz por nós também. E ali ele intercede pedindo perdão, tanto para aqueles que naquele momento, como por toda a humanidade. Jesus está pedindo perdão pelos nossos pecados. Mas há também aqui uma lição importante que mostra que a misericórdia, a graça e o amor de Jesus são algo tremendos. O amor, a misericórdia e a graça de Jesus. Mas há também uma segunda lição importante nesse texto, que é o cumprimento das promessas de Deus. Se você abrir comigo, lá no livro de Isaías 53, versículo 12, livro do profeta Isaías 53, versículo 12, é um texto muito conhecido onde conta, né, o sofrimento ali do Salvador, o sofrimento vicário do servo do Senhor. Versículo 12 vai dizer no finalzinho que ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos seus transgressores intercedeu. Então nós vemos que aqui é o cumprimento de uma profecia. Porque na própria profecia que Deus havia revelado a Isaías, Isaías diz que Jesus Cristo, ele levaria sobre si o pecado de muitos e também pelos transgressores, ou seja, aqueles que o matavam, ele intercedeu. O que é a intercessão? É quando você apresenta alguém diante de Deus em oração, colocando pela vida daquela pessoa. Então nós vemos aqui o cumprimento das promessas. Isso é algo tremendo, irmãos. Nós vemos que a Bíblia ela se completa, né? Os acontecimentos aqui, muitos profetizados, somente concernentes a Jesus Cristo, são profetizados e todos direcionando para Ele, mostrando que Ele é o Senhor e tudo caminhando para a cruz, para Cristo. Nós vemos também mais um ensinamento aqui sobre o poder da intercessão. Porque você vai ver que Jesus naquele momento ora: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Jesus está intercedendo para aquela multidão. E você vai ver que 50 dias depois dessas palavras de Jesus, nós vamos ver lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 37, que 3.000 pessoas se convertem e são batizadas. E muitas daquelas pessoas que foram batizadas, que se converteram ali no discurso de Pedro, foram pessoas que antes participaram ali do martírio de Jesus, da morte de Jesus. Porque olha o que está escrito lá em Atos 2:22. Varões israelitas, isso aqui são palavras do apóstolo Pedro. Atos 2:22. Atendei a esta palavra: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio deles, vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Então o próprio Pedro está dizendo aqui que essas pessoas que estavam convertendo, 3.000 pessoas e sendo batizadas, muitas delas estavam ali e tinham participado da morte de Jesus Cristo e agora eram pessoas convertidas, faziam parte da igreja. Então nós vemos aqui o poder da oração de Jesus. Jesus intercedeu por aqueles e logo depois eles se converteram. Nós vemos também nas nossas vidas o poder de a gente interceder pelas pessoas. E aqui, né, como é o foco aqui, orar até por aqueles que nos fazem mal. Orar: Senhor, converta a vida dessa pessoa. Senhor, faça uma obra na vida dessa pessoa, que ela possa ter um encontro verdadeiro com o Senhor e sair do pecado, do engano. Então nós vemos aqui algumas lições importantes. E a última coisa, irmãos, para nós concluirmos: o perigo da ignorância espiritual. Jesus, ele pede perdão, né? Jesus, ele pede
ele perdoa aqueles que haviam feito mal, né? Ele intercede para aqueles que havia feito mal a ele. Ele ora por aqueles. E nós vemos aqui que Jesus Cristo ele nos ensina uma lição importante, porque você vai ver ali no Evangelho de Lucas, capítulo 23, volta lá comigo, Lucas, capítulo 23, que logo nós lemos o versículo 34, né? Agora vira comigo aí, do 39 ao 43, vai ter uma passagem muito conhecida, que é a passagem dos dois malfeitores ali, onde havia dois malfeitores, um do lado direito e um do lado esquerdo. Enquanto um blasfemado, falando, você não é o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva você e a nós mesmos. Enquanto um falava isso, do outro lado, o outro reconhecia que Jesus era o Cristo. Ele falava, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E ele também reconhece que ele estava ali porque ele era pecador. E ele vê Jesus como Salvador. É interessante que esses dois personagens, meus irmãos, eles representam toda a humanidade. Toda a humanidade estão representados nesses dois homens. Aqueles que rejeitam e aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus. E o perdão de Jesus aqui na cruz, quando nós pensamos em paz, nós pensamos em salvação. O perdão de Jesus ele foi dado a todos nós. Todos têm oportunidade de ouvir o Evangelho. Então que você possa, em nome de Jesus, receber esse perdão de Jesus na sua vida e andar com Jesus Cristo. Páscoa não é comida, Páscoa não é bebida, não é ovo de Páscoa, não é chocolate. Páscoa é salvação, é o perdão de Deus ali naquela cruz. Eu queria orar pelas nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por essa palavra, em nome de Jesus. Obrigado pelo perdão, Jesus, que o Senhor nos deu ali naquela cruz. O Senhor nos perdoou, o Senhor morreu por nós, pelos nossos pecados. Nós te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos estar cada dia firmados no Senhor, confiar no Senhor. Agradeço pela salvação, a vida eterna que o Senhor promete para nós. É o que eu peço nessa manhã e já agradeço em nome de Jesus. Amém.